Novamente, um bom dia a todos. Um domingo de muita paz, né? Nós estamos na segunda apresentação, né? Desse módulo, o perdão e o perdoar. E como Luizinho fez a morte e o morrer, eu tive a ideia de juntar os títulos dos 3 cursos com um substantivo e um verbo, para que nós tenhamos em todos eles, sobre a morte e o morrer, o perdão e o perdoar, o empatia e o empatizar, nós tenhamos ideia de que existe a categoria psicológica, filosófica, e existe o processo dinâmico, o fenômeno do qual nós somos participantes, né? Nós somos participantes do processo da morte, né? Nós temos que entender o que é esse fenômeno, né, que acontece com todos nós. E nós temos que entender como nós passamos por esse fenômeno, que é o morrer. O perdão e o perdoar, temos também que entender, como a gente viu na outra aula, o que é a categoria filosófica, psicológica do perdão, e vamos ver alguma coisa hoje do processo, né, do fenomenalismo do perdão, né, o dinamismo dele em nossas vidas. Como eu estava lembrando um pouquinho antes da nossa iniciar a nossa aula, eu sempre fico uns 10 minutinhos assim conversando um pouco com a turma, mas como eu não estou enxergando os comentários não, tá, gente? Então, eu não vou poder responder agora, mas depois eu prometo responder a todos. Mas podem opinar, discordar, propor dúvidas, enfim, né, tudo que for dentro do bom senso e da educação, da interação humana, é razoável, né? Então, não vai nenhum comentário ser apagado, não vai ter nada ofensivo, né? Bom, então nós estávamos conversando um pouquinho antes que dentro do conceito das vidas sucessivas e solidárias, que é o conceito da teoria da reencarnação, nós só estamos aqui porque nós fomos perdoados, né? Foi uma moratória espiritual. Emmanuel também dá esse conceito, que o perdão, dentro desse conceito, digamos, econômico, ele é uma moratória espiritual. Então, toda reencarnação é uma nova oportunidade para nós nos recompormos diante da nossa dívida impagável, né, com Deus. E dívida essa para a qual nós já estamos perdoados, mas dentro do nosso sentimento de dever, nós queremos nos equanimizar com a justiça, buscar um pouco mais a equanimidade com a justiça, através de um trabalho feito nesse mundo. Então, o perdão, ele faz parte do processo normal de nossa vida, né? O perdão e o perdoar, né? Escola de Jesus Cristo, começou em janeiro, agora nós estamos no primeiro domingo de fevereiro de 2021. Né? Tem aqui, no domingo passado, nós vimos um conceito, né, do perdão, como que ele se insere dentro do nosso modelo de existência, né, do medo e da raiva, e que odiar os nossos inimigos foi uma lei antiga e que ela não era sem sentido, porque ela foi num sentido da reparação justa. Então, um olho por um olho, um dente por um dente, um braço por um braço, a mão por outra mão, para que a vingança não fosse maior do que o prejuízo.
Então, dentro desse conceito, o odiar os nossos inimigos, além de ser biológico, porque a raiva ela é um impulso natural por esse fenômeno, né, do circuito hipotálamo, hipófise suprarrenal, ela libera o cortisol e ninguém que é normal, que é um ser humano comum, né, que tem esse sistema pronto para ser utilizado, né, são as adaptações da vida. Os mamíferos se adaptam através desse sistema, né? Dentro da visão hindu, ele faz parte do chakra básico, Muladhara, o chakra adaptativo. É o que faz com que os seres, especialmente os seres humanos, vão se reformulando e se adaptando à vida, né? Então, é um chakra que nos liga à Terra. É uma energia que nos liga à Terra, e nós estamos aqui para nos ligar à Terra, nós reencarnamos para nos ligar à Terra. O dia de hoje, nós vamos ver o fenômeno do perdão, a teoria do perdão, o fenômeno do perdão, como ele se dá, e a fase posterior ao odiar os nossos inimigos, que Jesus disse, então, bendizei aqueles que vos maltratam, perseguem e caluniam, que seria uma etapa ulterior, né? Mais uma vez, estou me apresentando, estou aqui com essa temática porque sou muito necessitado dela, né? E mais uma vez, apresentação. Bom, dentro do fenômeno do perdão, existem 3 momentos, que não necessariamente eles vão acontecer juntos, porque existem pessoas que têm o sentir ferido. As pessoas que são magoados, ressentidos e têm o sentir ferido, elas têm uma necessidade específica dela, né? Então, toda pessoa ressentida, toda pessoa magoada que considera as suas perdas, ela tem um padrão de necessidade de perdoar, né? Isso faz parte de um crescimento psicológico que ela precisa ter, né? Se a vida dessa pessoa ela é circundada por essa questão das perdas, das mágoas, dos ressentimentos, das suas relações pessoais, né? As pessoas que estão vivendo dentro de uma condição, né? Em alguns segmentos psicológicos diz que é um coping, elas estão aprisionadas dentro da mágoa, dentro do ressentimento, e isso dura-se uma vida muito grande. Então, são anos a fio que a pessoa tem aquele sentir ferido. Quem vive a sua vida aprisionado nesse coping, nessa prisão do sentir ferido, a vida dela é condicionada à necessidade de perdoar. Ele passa a primeira imagem, mas não passa as seguintes. Não está compartilhado completo, está compartilhado. Mas, infelizmente, eu vou ter que seguir assim, senão não adianto a aula. O pedir perdão, ele está condicionado às pessoas que passam a sua vida, passam a sua existência com o sentimento de culpa. Ela não se sente alguém que tem que perdoar. Ao contrário, ela tem a todo instante a necessidade de pedir perdão.
Então, são pessoas assim que têm uma obsessão por culpa. Elas se acham culpadas de tudo. Então, o pedir perdão é uma condição da sua natureza, né? Uma condição da sua natureza. E ser perdoado é um outro padrão que está afeto às pessoas, digamos, que têm uma percepção de que ela não vai ser perdoado. Então, ela não pede perdão, porque ela não tem o que perdoar, né? Porque ninguém fez mal a ela. Ela não pede perdão, porque ela não acredita no poder do perdão. Então, a sua vida, ela está sempre condicionada àquela tentativa do aprendizado de ser perdoado. Aqui não passou também, né? Mas a gente vai tentar transmitir aquela... eu acho que passou. Aquele conceito, né? O perdão como categoria psicológica, filosófica, ele é uma decisão consciente, voluntária, deliberada de despojar-se de sentimento, ressentimento, mágoa, vingança, dirigido à pessoa ou grupo que tem ofendido ou causado prejuízo a si ou aos seus, sem cogitar se ele realmente merece o perdão. Quem precisa perdoar, quem está dentro dessa necessidade de perdoar, ele sempre tem que considerar a quem nós temos que desculpar. A pessoa que pede desculpa ou também aqueles que não pedem, aqueles que não reconhecem que cometeram alguma coisa. Geralmente o ressentido, o ressentido ofende os outros também. Mas como ele é dominado pelo ressentimento, pela mágoa, ele nunca vai achar que ele magoou ninguém. Ele só acha que foi magoado. Então, nós perdoamos essa pessoa ressentida, essa fera ferida, que agride por ter sido agredido, ou por achar que foi agredido, ela agride os demais. Então, a esse que não pede perdão, que é esse segundo tipo, nós temos que perdoar também. E aqueles que não têm consciência do mal que fizeram, né? Não tem consciência. Então, são três... Tem a pessoa humilde, que pede perdão, a pessoa orgulhosa, que não pede, ela sabe o mal que fez, mas não pede, ela agride com crueldade e fica feliz pelo mal que ela produziu, né? E aqueles pobres coitados que sempre se acham vítimas e nunca acham que eles agrediram ninguém. Aqui de novo, homenagem, Love Story, né? E queria fixar nisso aqui. Em Efésios 4:32 e na 1 João 1:9, aqui trata do perdão de Deus. Então, o perdão de Deus é uma concessão, é uma outorga para que nós possamos continuar vivendo. Então, a reencarnação na Terra é uma oportunidade. A reencarnação é um processo de cura, né? Quando nós sabemos que nós estamos assim expiando alguma coisa, a expiação é um processo de cura. Então,
Todas as dores que nós temos estão dentro do processo de cura. Tem uma mensagem que eu não vou poder perder aqui o nosso tempo para ler, mas é do irmão X, que está no livro, eu acho que é Estante da Vida, que fala da defesa contra a obsessão. É um caso que aconteceu com Maurício Tessi, e mostra como que a doença dele foi providencial para que ele não se perturbasse e entrasse em conexão com espíritos perversos que estavam procurando por ele, né? Então, a doença, a expiação é uma autoproteção, é um processo de cura. Então, ela em si é o próprio perdão de Deus. Quem disse, não vai acontecer nada, não, que Deus vai perdoar. É exatamente o contrário. É porque as coisas estão acontecendo que Deus está perdoando. Então, nós estamos exonerando o nosso todo, espírito, mente, corpo, essa unidade substancial, para quem está reencarnado, é uma unidade substancial indivisível, como dizia Santo Tomás de Aquino. Então, essa unidade, ela está sendo perdoada e está exonerando através da expressão material, né, a sua digamos, a sua mácula espiritual. Então, o perdão de Deus vem pela confissão. É também chamado justificação, né? Dois homens subiram no templo para orar. É uma parábola, uma parábola dos dois homens que subiram ao templo para orar. Um disse, perdão, Senhor, porque sou um miserável pecador. E o outro foi prepotente. Eu não sou como os demais, eu não faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Então, assim, um voltou justificado, porque ele confessou, ele aceitou. Né? Isso é muito interessante também, porque todos os grupos de ajuda mútua, chamados grupos anônimos, eles começam pela primeira parte, que é o reconhecimento. É o primeiro passo, de 12 passos, é o primeiro, é o reconhecimento. E sobre essa condição da nossa necessidade de confessar, nós vamos às palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam assim, cometendo uma maldade por ter carga de maldade dentro deles, e eles não tinham a consciência do tanto de mal que eles estavam perpetrando. Então, Jesus os perdoou e pediu ao Pai para os perdoar. Então, esse pedido de perdão é o amor de Jesus, né? Que foi imitado lindamente por Estevão na hora de sua morte, pedindo para Deus não imputar a Saulo, aquele pecado. Senhor, não imputes a ele este pecado, pecado de ser mandante de um assassinato. Então, esse pedido de perdão veio do amor de Jesus e veio em Estevão pelo próprio amor de Jesus que estava dentro dele. Então, ele está vivendo o amor de Jesus. Então, quando que o perdão de Jesus chegou aos seus algozes? Quando que essa sublime petição funcionou? Da mesma maneira, quando que o perdão pedido de perdão de Estevão chegou a
Saulo? Quando que funcionou, que se concretizou, que se estabeleceu que foi feito assim a completude do processo de perdão? Quando Saulo confessou e aceitou, né, que ele estava errado e que tinha que mudar a direção. Essa confissão dele, esse arrependimento, foi necessário para que o perdão se processasse. Isso é muito interessante porque, para nós, tanto para os que têm um sentir ferido, quanto para os que têm um sentimento de culpa, depois vai o outro tipo, o tipo que acha que não merece perdão. Mas tanto para o que tem o sentir ferido, quanto para o que tem o sentimento de culpa, ambos estão necessitados de uma confissão, de um arrependimento. E aí alguém pode perguntar, mas se eu estou com o meu sentir ferido, como que eu vou pedir perdão a Deus? Exatamente. Nós temos que pedir perdão a Deus pelo nosso sentir ferido. Por quê? Porque existe um contexto chamado cognitivo nisso tudo. Eu sinto o que está dentro de mim. Vamos dar um exemplo. Digamos que duas pessoas passem pela mesma humilhação. Então, são duas pessoas que foram magoadas no mesmo momento. O sentimento, o sentir ferido foi enorme, ele não consegue fazer mais nada porque aquilo fica girando na sua mente. O outro compreendeu vamos dizer assim, a infantilidade daqueles que lhe feriram e, coitados, são tão ainda ignorantes, não entenderam nada, né? Estão até falando de Deus e não entenderam nada. Estão pregando o nome de Deus e não entenderam nada. Então ele fica até com piedade, com compaixão deles, né? É um método usado por Allan Kardec. Allan Kardec foi magoado muitas vezes, foi ferido, foi traído pelos seus companheiros dentro do próprio espiritismo, e ele tinha um processo dele se imaginar desencarnado. Então, ele fazia um processo de desdobramento, pelo menos intencional, né, de emancipação da alma, e de onde ele se projetava, ele via as pobres pessoas que o feriram e ficava com pena delas, porque ele via até a continuação daquilo como alguma coisa, como um efeito que ia acontecer por conta daquela causa, muito ruim para eles. Então, isso o ajudava ao processo de perdão. É um método muito interessante que mostra também que quem foi magoado precisa confessar. Tanto quem foi magoado quanto quem magoou precisa confessar. Eu não sei qual é mais difícil, mas a interpretação da necessidade de pedir perdão a Deus por ter sido magoado, por se sentir ferido, é mais complexo. É complexo de eu transmitir e é complexo de a pessoa chegar a esse grau de consciência. Quem ofendeu precisa também confessar. Existe um livro chamado A Vingança do Judeu, do Conde de Rochester, John Wilmot, um nobre inglês que desencarnou e teve acesso aos arquivos das suas memórias passadas.
e ele quis escrever sobre essa reencarnação dele quando ele era um judeu, e como judeu ele tinha sido muito ofendido, né, muito magoado, e ele guardava um sentir ferido muito profundo. E ao final da existência, ele se torna espírita, ele aceita o espiritismo, foi contemporâneo de Allan Kardec. Ele aceita o espiritismo. E o outro, Rodolfo, com quem os dois tinham um conflito muito sério, também aceita. E no final do livro eles se encontram. Então isso assim ele como aquele que se sente ferido, o outro como que ofendeu, mas ele como ferido, ele ofendeu também. Então eles se perdoaram mutuamente. Então houve assim, um processo muito bonito. Esse livro é um livro recomendado a todos. Outra recomendação que eu faço é do filme De Pai para Filho, Gonzaga de Pai para Filho. Todos nós sabemos que o Luiz Gonzaga, rei do Baião, ele ficou viúvo e ele não pôde cuidar do seu filho. Ele achava que ele tinha que viajar, achava de caminhão com as coisas, com a banda dele, não tinha como cuidar. Então, ele deixou o filho com uma pessoa, né, que morava no morro, no Rio de Janeiro, cuidando do filho. E o filho desenvolveu um gosto musical sem contato com o pai, o Gonzaguinha. Tanto que o estilo é completamente diferente. E eles nunca se entenderam. O pai, uma época, botou ele no colégio interno, ele não teve conexão com aquele colégio. Então, assim, depois ele teve que morar com o pai, mas os dois conflitaram muito por causa de questões assim, de ideologia de vida, política. O pai era a favor do governo militar, ele era contra, ele se rebelou contra isso. E então, eles eram bem incompatíveis. E, mais tarde, ele já consagrado na música, o Gonzaguinha, né, já consagrado, um compositor de sucesso, um cantor de sucesso, que já estava auferindo assim, recursos, né, que ele passou uma fase assim, de muita necessidade física e financeira, e o pai, na decadência, eles se reencontram. Gonzaguinha conseguiu vencer o sentir ferido e o Luiz Gonzaga conseguiu reconhecer que ele não foi bom pai. E eles se unem num show no Rio de Janeiro, pouco antes da desencarnação dos dois. Eles cantam juntos. Se abraçam. E o filme retrata isso. Eu aconselho as pessoas a assistirem. Gonzaga de Pai para Filho. Então, o processo é a confissão. Ao que tem que pedir perdão, existe um problema do como que esse perdão, essa culpa funciona dentro dele. Esse que é complexado, é uma pessoa assim que vive um complexo de culpa patológico. Tudo ele pede perdão, tudo ele pede desculpa. Ele pede desculpa quando ele senta, ele pede desculpa quando ele vai falar alguma coisa. Desculpa, eu tenho que falar uma coisa. Ele pede desculpa quando ele sai, ele pede desculpa quando ele faz alguma coisa para o bem. Desculpa, estou te entregando isso, acho que não está muito bom, você desculpa. Então, é uma pessoa que tem uma culpa a priori. Ele é sempre culpado a priori. Antes de qualquer coisa, ele é culpado de tudo. Né? Tem aquele que reconhece que errou,
mas sempre justifica. Eu errei, mas nem tanto. Né? Não era para chegar a esse ponto. Então, o primeiro, a dificuldade dele pedir perdão, dele alcançar o perdão de Deus, é que ele não se acha merecedor de perdão. Essa é a dificuldade dele. Então, a confissão que o complexado, que a pessoa que está presa nesse complexo de culpa, a confissão que ele tem que fazer, ele é culpado de não reconhecer o amor de Deus, de não reconhecer o perdão de Deus. Né? Quando Jesus curou um paralítico que atravessou o telhado, e Jesus, antes de o curar, perdoou os pecados dele. E os fariseus, inclusive o dono da casa, pensou: quem é ele para perdoar pecados? E Jesus, ao invés de responder, ele disse assim: para que vós saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, eu digo a este homem: toma a tua cama, levanta-te e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Então, o que é mais difícil? Perdoar pecados ou a cura? As pessoas achavam que era a cura, e Jesus achava que era o perdoar pecados. Isso que é o mais complexo, que vai à alma da pessoa. O outro é o corpo, o perdão é a alma, é a oportunidade. Então, aquele homem estava com uma oportunidade de refazer e sair do complexo de culpa. Né? A pessoa que acha que errou, mas nem tanto, ela já fica mais presa a essa justificativa dela. A justificativa sempre vai ser: mais isso, mais, porém, contudo, todavia, no entanto, tanto, sempre vai ser uma justificativa para ela continuar errando. Todo mundo que reconhece o erro e se justifica está marcando passo na evolução. Porque ele não pode ser perdoado, porque ele não confessou. Então, a confissão é se considerar errado. É o primeiro passo dos grupos de ajuda mútua anônimos. Então, esse arrependimento, ele é também chamado um arrependimento assertivo. Assertivo porque o certo na hora certa. Assertividade é isso. É uma conjugação de coisas corretas, de ato correto e pensamento correto. A palavra também, né, uma imagem também, que é sempre interessante nós colocarmos assim imagens para ser analisar. Quem quiser escrever também o que sente quando vê essa imagem. Em vários aspectos. Vários aspectos. E aqui uma conclusão que a justificação ela está associada à consciência de pecado. Então, se eu tenho uma consciência clara do pecado, e se a minha reação a essa consciência é uma culpa patológica, eu não consigo ser perdoado. Né? Meu pai diz no livro de Jesus para os que sofrem que muitas reconciliações não se concluíram porque ambos estavam preparados para perdoar, mas não estavam preparados para serem perdoados. Então, a clara consciência do erro
do prejuízo causado a alguém, ou a muitos, a clara consciência de haver chegado à conclusão: eu tenho tal idade, eu prejudiquei a muitas pessoas. Então, essa clara consciência, a confissão dela, ela é associada a uma justificação. O que é justificação? Não é o apagamento, não é o anulamento do nosso débito, é a possibilidade instaurada por Deus para que nós reparemos. Cheguemos à reparação. Então, justificação é uma necessária parte da nossa necessidade de repararmos nosso erro. Isso aí é fundamental. Ser justificado, ninguém pode reparar o erro sem a justificação. Então, o perdão, ele é um indulto. Mas nós temos que, então, através desse indulto, nos posicionar para repararmos o nosso erro. Então, na hora do confessar, né, é verbalizar. Confessar é verbalizar. A pessoa tem que falar. A pessoa tem que ir ao outro falar. Não pode mandar mensagem no WhatsApp, não pode mandar um áudio. A pessoa tem que ir ao outro, verbalizar. Então, esse humilhar-se, ele abre uma senha do perdão divino, da justificação. Então, aquilo é como se fosse... Nós estamos vendo o processo como que se dá. Né? Muitas vezes são vidas inteiras para nós aprendermos isso. Porque é um padrão cognitivo complexo. É um padrão cognitivo que envolve-se muitos processos. Não é só um aprendizado simples. É claro que, numa sala de aula, se a professora ensina os alunos a pedir desculpas, né, e explica para ele que não é vergonha reconhecer que errou, né, que ele não precisa se sentir humilhado, ele tem que, pelo contrário, parecer uma pessoa mais corajosa. Ele teve coragem de dizer. Né? Eu lembro que no meu ginásio, no liceu, quando acontecia algum problema e chegava ao ponto do diretor entrar na sala, ele perguntava: quem fez isso? Quem vai se apresentar? Se não se apresentar, a turma inteira será punida. Então, assim, ninguém falava. Mas eu tinha um colega que ele, por 2 vezes, ele se apresentou. Então, eu soube que ele hoje é um veterinário e mora no norte do país. E que ele é uma pessoa muito íntegra. Então, essa confissão, ele não podia prejudicar a turma inteira. Ele tinha consciência disso. Então, ele correu o risco de sofrer uma punição severa, mas não sofreu. Né? A diretora, Conceição Sardinha, era assim, uma pessoa muito doce, ela tinha voz firme, mas ela não humilhava as pessoas. Né? Ela se apiedou dele no momento de humilhação dele. E ele foi justificado. E ele se tornou uma pessoa muito correta. Muito correta. Papai até tinha uma dívida em relação a ele por causa de uma relação dele com papai. Mas isso fica para outra vez.
Bom, existem pessoas também que não são aquelas pessoas que têm culpa patológica, mas que têm uma coisa um pouco menor, que é o dever moral. Elas têm uma percepção de que são responsáveis. Em geral, são pessoas que numa família elas ajudam a todo mundo. E elas são procuradas por todo mundo em todos os momentos. Mesmo que a situação delas esteja, assim, de vida mais complexa, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de tempo, de disposição, ela está sempre ali. Então, esse senso de responsabilidade, do dever moral, ele está ligado a uma dívida. E essa dívida, ela pode ser inconsciente. Isso é muito importante e muito interessante. Quem tem senso de responsabilidade, ele não está propriamente culpado, sentindo-se culpado. Ele tem uma sensação de dever moral. Uma sensação que, se ele não cumprir, ele se angustia muito. Então, ele sempre está dedicado a fazer alguma coisa por todas as pessoas, né? Então, esse projeto de vida ao qual ele se adaptou é chamado de Dharma. Dharma é um projeto daqui para frente. É diferente do karma, que é um peso, né? Então, é claro que esse projeto, esse Dharma, está ligado a um karma, a um peso que ele tem. Mas ele não é consciente disso. Então, a vida dele é focada no futuro, não é focada no ontem, né? Foi um caminho, por exemplo, escolhido por Paulo de Tarso. Quando Paulo de Tarso se confessou culpado diante de Jesus, Jesus disse, persegue, ele aceitou que ele era um perseguidor de Jesus, ele poderia ter questionado, não, senhor, eu não sou perseguidor do senhor, eu sou perseguidor dos seus seguidores. Mas Jesus assumiu o lugar de todos os perseguidos. E Saulo reconheceu que ele era um perseguidor de Jesus. Então, por essa confissão, ele foi justificado. Qual foi a justificativa? Ele, a partir dali, ele passou a viver com um senso de responsabilidade, com um dever moral incansável. Então, aquele é o projeto, é de uma dívida, a dele era consciente. Existia outras dívidas que ele não estava consciente, mas nós não vamos comentar isso aqui agora, e eram dívidas sérias, e ele se dedicou a esse processo, que não terminou na vida de Paulo, não. Mas é muito interessante dele como espírito. Então, ter consciência clara de pecado é aquilo que Jesus perguntou: quem me convence de pecado? Então, alguém pode nos convencer de pecado. Emmanuel chama essas pessoas que nos convencem de pecado de professores estranhos. Os professores estranhos, eles estão aí mesmo para falar com dureza e nos ir a fundo, falar verdades. Tem muitos professores estranhos. Tem as pessoas duras de coração, tem as pessoas, às vezes, com retardo mental, né? Pouca gente sabe, mas uma pessoa com retardo mental, ou uma pessoa no processo de demência, ela perde um pouco o verniz social. Perdendo o verniz social, se ela percebeu uma verdade, ela fala. Então, quem escuta, ele foi convencido de pecado. Então, a vida não justificar, não usar o adversativo, né? Mais, porém, contudo. Mas esse é o exercício de não ficar se justificando, é o exercício para ter a consciência clara de pecado.
Eu conheci um camarada também, que ele tinha duas dependências. Tinha uma dependência de álcool e tinha uma dependência de jogo. Uma era associada à outra e fez com que ele fosse levado a muitos prejuízos financeiros, prejuízos esses que foram resgatados por seu pai. Né? O pai nunca deixou ele em maus lençóis. E sendo que o último prejuízo financeiro foi um pouco antes da desencarnação do pai, quando esse pai vendeu a primeira casinha que ele tinha comprado na vida, já velho. Já velho, ele comprou uma casinha. Ele sempre tinha morado de aluguel. E ele, velho, comprou uma casinha. E ele vendeu essa casinha que ele tinha acabado de comprar para resgatar as dívidas do filho. E logo depois ele desencarnou. E esse filho continuou com o seu hábito de se alcoolizar, de jogar. E ele, um dia, um irmão dele foi chamado porque ele estava na rua, estava na sarjeta, caído no chão na rua. Então o irmão chegou, o irmão já tinha decidido que não ia resgatar dívida nenhuma dele, ia deixar acontecer o que acontecesse, e esse irmão foi chamado para ver. Aí o irmão achou que ele não estava escutando, mas ele estava. Ele estava naquela situação de alcoolizado, mas ele estava captando as conversas. Aí o irmão falou assim: olha, vocês podem achar que eu sou muito frio, mas eu não sou, não. Eu quero dar uma lição nele. E eu estou fazendo isso para eu não morrer, porque ele matou o papai. E se ele pensa que vai me matar, está muito enganado, porque eu tenho filhos pequenos, eu tenho responsabilidade. Então, se ele não tem com os dele, eu tenho com os meus. E eu sei que ele matou o papai, mas eu não quero que ele me mate. E foi embora. Aquela frase foi a consciência clara do pecado. Ele sabia que ele era jogador patológico, ele sabia que ele era compulsivo para o álcool, mas ele não sabia que ele tinha matado o pai dele. E ele teve clara certeza de que ele foi culpado do pai. E desde ali em diante, ele conseguiu superar todas as dependências dele. Com a confissão que ele fez. Ele foi justificado. Ele se tornou uma pessoa muito íntegra, conseguiu reparar vários danos que ele causou a muitas pessoas, ajudou a outros, conseguindo tirar dos vícios. E ele se redimiu diante do irmão, diante do resto da família, diante dos filhos. Ele se redimiu diante da esposa, que também se sentiu muito magoada por ele. Ela entrou num processo depressivo muito prolongado. Ele conseguiu reparar isso que ele fez a ela. Então, assim, essa oportunidade de ter a consciência clara do pecado pode vir através de uma pessoa que não quer corrigir, ou que inconscientemente fala a verdade, nua e crua, que precisa ser dito. E, inclusive, essa consciência clara de pecado pode vir até de uma criança, uma pessoa com retardo mental, uma criança, uma pessoa num quadro de demência que já não tem assim, verniz social, pode cair e calar fundo no nosso coração. Isso é um processo muito
E depois entrar o processo de reparação. A reparação é um instituto jurídico chamado restitutio in integrum. Então, quem causou um dano, ele tem o dever de restituir e reintegrar aquele dano que ele causou integralmente. Por isso que esse dever, né, aí está digitado errado, ele é um dos gigantes da alma de Mirei Lopes. Né? O sentimento de dever, ele está associado à nossa necessidade de reparação. E muitas vezes nós não sabemos o mal que nós causamos. Né? A consciência clara é necessária. Essencialmente, é chamada de condição sine qua non, sem a qual não se dá o arrependimento. Mas para reparação, não é tão necessária essa consciência clara. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos reencarnamos movidos pelo sentimento do dever. Né? Então, muitas vezes nós não sabemos. Nós ficamos, às vezes, meio estupefatos. Nossa, o que eu fiz? Né? De tantas dívidas que eu estou pagando. Nós não temos consciência clara, mas nós estamos reparando. Papai disse uma vez, em uma palestra dele sobre na história, que ninguém deve se sentir injustiçado pela lei de Deus. Ninguém deve se sentir injustiçado. E nós temos assim que reparar, resgatar a nossa consciência e reparar o mal que nós fizemos íntegro. Né? Então, isso tem ligação na nossa lei com as pessoas que prestam serviços comunitários. Né? Elas estão resgatando. Elas estão fazendo sem saber. E é conhecido o caso, né? Esse é um processo da lei do karma, né? Um dos processos da lei do karma, da lei de causa e efeito. Mas é conhecido o fato de que algumas pessoas prestando serviços comunitários, elas conseguiram a consciência clara. Né? Elas repararam antes da consciência clara, repararam antes de se arrepender. E através do serviço comunitário, através da reparação, ele conseguiu buscar, né, no inconsciente da pessoa essa consciência clara de erro. E as pessoas se arrependeram. Então é muito interessante esse processo como se dá. É uma superação de caráter, né? Nos estágios infantis da evolução, a raiva e o medo nos levam a atitudes. Nos estágios juvenis da evolução, a razão modela a ação para estratégias diferentes. Não sei se está. E nos estágios maduros da evolução, o sentimento sublima. Então, aqui sobre o odiar, né? Quem supera essa prisão do odiar está apenas. Isso aqui foi na aula passada, eu estava repetindo aqui. Então é isso, gente. Vamos encerrar hoje. Agora nós vamos ver na próxima semana, nós vamos ver o processo, como fazer, como a gente vai processar esse perdão. É isso aí. Então vamos encerrar com uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que tivemos de considerar aspectos importantes do perdão para a nossa vida. Queremos confessar a Ti os nossos erros, os nossos pecados e pedir, Senhor, que nos conserves em Tua palavra, em Tua lei, para que possamos reparar os nossos erros. Assim seja.
É isso, gente. Então, um bom domingo a todos. Logo, dentro de alguns minutos, estaremos também na nossa exposição de domingo, que vai ser sobre esse mesmo tema. Obrigado.